Olá pessoas, tudo bom com vocês? Muito obrigado a vocês que compartilharam, que deixaram seu like lá, que viram o vídeo, que estão nos apoiando. Continue assim, porque isso é muito importante pra gente. E eu queria muito agradecer vocês, pessoal, porque sem vocês, isso aqui não seria possível. Se não tivesse vocês que estariam assistindo, o público, isso aqui não estaria acontecendo. E chegamos a 120 mil likes lá na página do Facebook. Muito obrigado também a todos vocês que continuam gostando dos nossos posts, das nossas informações, que estão fazendo a página crescer a cada dia mais. Muito obrigado pelos 120 mil likes e vamos crescer ainda mais, com certeza, graças a vocês, ok? Então, sem mais delongas, eu começo o vídeo de hoje falando sobre uma teoria que vem ganhando cada vez mais adeptos, cada vez mais pessoas estão acreditando nessa teoria e hoje eu vou explicar um pouco sobre ela. A teoria de que o Tyrion é, na verdade, um Targaryen. Primeiramente, para detalhar mais essa teoria, ela significa o quê? O que funda essa teoria? De que o Tyrion não seria filho do Tywin com a Joanna Lannister, que era a mulher do Tywin na época, e sim do Aerys, o Rei Louco, com a Joanna Lannister, a mulher do Tywin, seja ele fruto de um relacionamento consensual ou não. Isso explicaria talvez o ódio que o Tywin nutre pelo Tyrion, e ele sempre dizer que ele não era meu filho. Ele falou bastante pro Tyrion: você não é meu filho, você não é meu filho. Então, acho que daí, se essa teoria tiver fundamento e for verdadeira, pode ser daí que ele nutra esse ódio pelo Tyrion. Pode ser que não, pode ser só pelo fato dele ter nascido anão e ter matado a mãe dele no parto. Toda vez que ele olha pro Tyrion, ele lembra da mulher dele que morreu. Vamos entrar mais nos detalhes dessa teoria. O fato é que muita gente se baseia nele para dizer que o Tyrion é um Targaryen é a própria descrição dele nos livros. Logo no primeiro livro, quando o Jon Snow começa a descrever ele fala das deformidades dele, só que ele fala que o cabelo do Tyrion é um loiro quase branco. Só que quando eles descrevem o Jaime e a Cersei, eles falam que os cabelos deles são de um dourado muito bonito, muito forte, como a luz do sol e tal, essas coisas. Só que o cabelo do Tyrion, eles falam que é um loiro quase branco. E quem tem o cabelo branco, loiro prateado, são os Targaryens. Então, essa é uma informação que muita gente se baseia para dizer que é um indício de que ele seria um Targaryen. Agora, para entender um pouquinho. O Tywin era casado com a prima dele, a Joanna Lannister. Só que o rei Aerys, o Rei Louco, ele era meio gamado na Joanna. Ele queria a Joanna para ele. Ele achava que ele era o rei, ele podia tudo. Só que o Tywin acabou casando com a Joanna e o Aerys ficou sem ela. A Joanna foi para Porto Real na coroação do rei Jaehaerys II. Acho que é assim. Esses nomes Targaryen são muito complicados, mas eu acho que é assim. Ela foi para a coroação do rei Jaehaerys II e permaneceu por lá em Porto Real como dama de companhia da Raela. E também há rumores de que durante esse tempo ela teria perdido a virgindade com o Aerys e teria sido amante dele durante um tempo. E todo mundo sabia que o Aerys tinha o costume de ter mulheres fora do casamento, de ter várias amantes. Além disso, o Barristan Selmy, ele tem uma conversa com a Daenerys. Ele fala que no dia do casamento do Tywin com a Joanna, o Aerys bebeu, ficou muito loucão mesmo, e ele falou pro Tywin que ele era uma pena que o direito da primeira noite teria sido abolido. O que é esse direito da primeira noite? O Tywin, nessa época, ele era a mão do rei, ele era a mão do Rei Louco. Essa regra, vamos dizer assim, do direito da primeira noite era o quê? Quando a mão do rei se casasse, o rei tinha o direito de ter a primeira noite de núpcias com a mulher da mão dele. Ou seja, você casa com a sua mulher, mas na primeira noite que você vai ficar com ela, você não fica com ela, quem fica é o rei. Então o Aerys fala pro Tywin que era uma pena que aquilo tinha acontecido, que aquilo tinha sido abolido, que não existia mais. E Aerys crachadamente gamado na Joanna e, tipo, ele queria muito ela, ele queria demais ela. E como os Targaryens tinham o costume de casar irmãos para manter o sangue puro, acontecia muitas das vezes deles terem filhos deformados. Às vezes passava várias gerações, mas sempre quando chegava uma geração acontecia alguma deformidade. E naquela época, a mulher do Aerys, ela não conseguia gerar um filho. Ela tinha abortos espontâneos ou alguns natimortos. Alguns nasciam, viviam um mês e depois morriam. E quando o Aerys ficou sabendo que a Joanna teve um casal de gêmeos, ele ficou muito puto e falou
tipo, casei com a mulher errada. Porque a Rhaella teve vários abortos, vários natimortos, tipo, não gerava um filho. Então ele chegou a falar, ai, casei com a mulher errada, ele ficou muito bravo. Há também a informação de que a Joanna foi pra Porto Real 1 ano antes do Tyrion nascer. Porque ela ficou um tempo em Porto Real, depois que ela casou com o Tywin, ela foi pra Rocher do Caster. Depois ela foi de volta pra Porto Real pro torneio de 10 anos do reinado de Aerys II. E no banquete, ele pergunta pra ela, olha a audácia dele, ele pergunta pra ela se amamentar teria deixado os peitos dela muito caído, muito ruim. O cara era muito folgado, não tava nem aí, tanto que depois disso o Tywin ficou muito puto, queria até renunciar, não queria mais ser mão do rei, queria vazar, queria ir embora. Só que o Aerys falou, não, você vai ficar, eu tô mandando, mano, e tu vai ficar, e já era. O Aerys e a Joanna já tinham uma relação meio próxima, então isso mais aprofunda a teoria de que eles poderiam ter tido sim um caso, uma relação sexual, consensual ou não, mas isso acaba aprofundando mais essa teoria. Outro fato também que a gente deve levar em conta é o fato da fascinação do Tyrion por dragões. Ele é muito fascinado por dragões, por esse universo e tal, e ele próprio lembra que quando ele era criança, ele colocava fogo nas latrinas de Casterly Rock e ficava imaginando que era fogo de dragão. Os sonhos dele também, quando ele era criança, ele sonhava muito com os dragões. Isso, quem tinha muito esses sonhos eram os Targaryens. Daenerys teve muito esses sonhos. Tem muitas informações que sustentam essa teoria. Para resumir, é o seguinte: Tywin era casado com Joanna Lannister. O Rei Louco era gamado na Joanna Lannister. Ele queria ficar com ela, só que não podia. Ah, eu esqueci de um fato. Sim, um fato importante. Por que do Tyrion ser anão e ser deformado? Há duas hipóteses, duas teorias que são sustentadas. Uma de que ela teve um caso com o Rei Louco. Só que, quando ela engravidou, o Tywin descobriu. E o que ele fez? Deu chá da lua pra ela. Chá da lua, pra quem não sabe, é um chá abortivo muito usado lá pra, às vezes, quando as mulheres não querem engravidar, elas tomam esse chá. Aí, o Tywin teria dado o chá da lua pra Joanna. Ela tomou, só que não deu certo. Isso teria causado a deformidade nele. E por ela ter tomado o chá e não ter dado certo, deu a deformação no Tyrion, e quando ele nasceu, ela veio a morrer. Mas tem outra hipótese de que ela engravidou sim, só que quem deu o chá da lua pra ela foi o Rei Louco. E o resto continua sendo a mesma coisa. Tem a teoria de que o Tywin sabia e de que o Tywin não sabia. Tanto que na série e nos livros tem várias vezes o Tywin falando, você não é meu filho, você não é meu filho. Então tem essa dúvida de que ele sabia de que o Tyrion não era filho dele e de que ele não sabia. Então, resumindo, é isso. A Joanna teve um caso com o Aerys, o Tywin sabia, deu o chá da lua pra ela, o que acabou dando errado, ela morreu e ele teve que conviver com aquilo. Talvez essa poderia ser uma razão pelo ódio que ele nutre pelo Tyrion. Por isso que ele olhava pra ele, lembrava da esposa dele que ele amou, do caso que ela teve com o rei dele e daquele ser que ele teria que criar com o próprio filho dele. Se essa teoria tiver fundamento, isso vai acrescentar bastante peso ao arco do Tyrion, já que agora ele tá ali com a Daenerys. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo livro, porque não tem o próximo livro ainda, então a gente vai ter que esperar, mas isso acho que vai mudar muita coisa. Porque com a teoria de que o Jon também possa ser um Targaryen, a profecia de 3 dragões, precisa de 3 pessoas para controlar os 3 dragões, acabaria tendo um fundamento e já teria aí as 3 pessoas. Estaria muito óbvio. E o Martin disse que tem uma teoria que os fãs formularam que tá correta, só que a gente não sabe qual é essa teoria. Na minha opinião, eu acho que seria muito legal, seria muito bom ver essa revelação chegar nos livros e na série do Tyrion ser um Targaryen. Isso mudaria muita coisa, causaria, sei lá, uma explosão de cabeças em tudo quanto é lugar. Eu acho que ficaria muito... só os Targaryens são os melhores e o resto das casas não tem nada. Eu, particularmente, eu gosto da história dos Targaryens, gosto deles. Sinceramente, me julguem. Acho que Daenerys tem que sentar assim no trono de ferro. Stannis sai fora. Não tô nem aí pro que falem. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí também se você é do lado do Stannis ou do lado da Daenerys. Se bem que agora vamos ver se ainda existe Stannis, né? Porque ele morreu. Mas enfim, ficaria muito...
a história toda só se resumiria aos Targaryens. Só isso. Só eles teriam direito ao Trono de Ferro. Todo mundo é um Targaryen agora. Daqui a pouco vou inventar até que a Arya é Targaryen. Essa teoria é uma teoria muito boa. Antigamente ela era só especulação. Agora ela tem um pouco mais de fundamento por causa desses fatos, da história do nascimento do Tyrion, da história da Joanna. Essas histórias, nos livros do Martin, elas ficam meio perdidas por causa que não tem muita cronologia. Se você quiser saber muito mais, eu sei disso porque tá no livro O Mundo de Gelo e Fogo. Eu não tenho esse livro, mas eu tenho um amigo que tem, eu peguei o livro com ele, eu dei uma estudada, porque nesse livro, O Mundo de Gelo e Fogo, ele mostra as datas cronológicas certinha. Nos livros do Martin é muito bagunçado, você não tem noção de tipo, quanto tempo passa. E no livro do Mundo de Gelo e Fogo, eles te falam certinho quanto tempo passa de cada acontecimento. Então se você quiser saber mais, compra esse livro, vai dar uma estudada porque vale muito a pena. Então, essa é a minha opinião, pessoal. Eu acho que não seria tão bom se ele fosse um Targaryen, porque ficaria assim, desse jeito. A história toda se resumiria só aos Targaryens. Mas e você? O que você acha? Deixa sua opinião aqui embaixo, não esquece de dar aquele like, de compartilhar nas suas redes sociais, deixar sua opinião, deixa tema para o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido os outros vídeos, muito obrigado por ter dado like lá na página. E no próximo vídeo vamos ver qual vai ser a próxima teoria, qual o próximo tema. Eu estou pensando em fazer uma rememorada da primeira temporada, diz aí o que você acha, fazer um compilado com todos os acontecimentos da primeira temporada pra gente relembrar, já que agora a gente tá nesse ato até a 6ª temporada. Relembrar e viver, Ned Stark. Vamos lembrar? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. A sua opinião é muito importante. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu já falei isso, vou falar de novo. Muito obrigado e até mais.